Eu vou apresentar para você nesse vídeo quais as principais causas de constipação nos idosos. Então presta muita atenção, porque ao final do vídeo você vai ser capaz de entender quais são os principais motivos da constipação nos idosos. Por que a prisão de ventre está tão presente na vida dos idosos? Eu sou o Dr. Milton, cofundador do grupo Dr. Bem-Estar e Saúde do Idoso e pós-graduado em geriatria. Então esse tema faz parte da minha vida, do meu cotidiano, por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. E é bem verdade que a constipação ela é muito frequente, ela causa muito desconforto, então falar sobre esse tema é muito relevante, é muito importante, porque a gente consegue se ajudar e ajudar outras pessoas quando a gente compreende por que uma alteração como essa está presente, causa tanto desconforto, atrapalha outras funções do organismo, facilita muitas vezes inclusive o surgimento de infecções. Se você gostou então do tema, deixa o seu like, curte e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para receber outros vídeos de informação bacana como esse. Vamos lá. Falar sobre constipação, como eu estou introduzindo aqui para vocês, é muito importante porque assim, o paciente quando deixa de ter essa condição e hoje ele tem essa condição, ele passa a dormir melhor, a acordar melhor no dia seguinte, a se sentir melhor na sua rotina, consegue realizar suas atividades com mais liberdade, ele consegue comer melhor, porque muitas vezes chega no segunda refeição mais importante do dia, ainda está cheio, né? Ou seja, muito empachado da primeira refeição do dia. Então entender por que a constipação acontece, ela é fundamental para a gente dar o primeiro passo para poder conseguir prevenir o seu surgimento ou tratar essa condição, se hoje é uma condição que hoje você enfrenta, ou o idoso que está sobre sua responsabilidade hoje. Então, prisão de ventre, eu sei que ela é muito comum, muitos idosos têm, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, que está sobre a sua responsabilidade, você como cuidador principal dele, que eu sei que se preocupa, quer essa condição de melhora para ele, quer a qualidade de vida melhor. Então, nada melhor e mais importante do que falar por que surge, para a gente entender como que a gente pode trabalhar melhor em cima dessa condição, que é a prisão de ventre, que é esse desconforto grande, essa grande dificuldade de conseguir ir ao banheiro para fazer cocô. Pois bem, quando a gente fala do envelhecimento do intestino, a gente tem que entender que nem todos os idosos, no seu envelhecimento normal, natural, vão apresentar constipação. Não é uma condição própria da idade, tá? Então vamos desmistificar isso. Ah, é mais velho, então vai ter constipação. Isso não é verdade. O que é verdade? Acima de 65 anos de idade, aí sim, é verdade que o organismo, pelo próprio envelhecimento, pode sofrer algumas perdas. Então, estudos comprovam que tem idosos com mais de 65 anos de idade que perdem cerca de até 37% dos nervos que fazem ali a motilidade automática como comando do intestino. Ou seja, perder mais de 1/3 dos nervos que banham ali o intestino, que são responsáveis pelo seu movimento, vai deixar ele mais lento. E aí, juntamente com essa mudança que pode acontecer, uma grande perda de nervos, que mexe com a sensibilidade, fica menos sensível, fica mais lento, também existe uma diminuição da musculatura do intestino, da mesma forma que a gente consegue perceber no braço do idoso, que antes ele era mais gordinho, que hoje é mais flácido, ficando somente aquela pele, ou seja, gordura sem a parte muscular, da mesma forma perde músculo também no intestino, que envolve as alças do intestino que facilitam o seu movimento normal, que a gente chama de peristaltismo. Então a primeira que eu estou conversando com vocês é essa para a gente entender. Diminuição do plexo dos nervos, ou seja, diminuição da quantidade de nervos que chegam ali no intestino, podendo ser até mais de 1/3. Outra condição muito comum pelo próprio envelhecimento é a diminuição dos vasos também. Um outro vaso mais fino vai se fechando pelo próprio envelhecimento, vai se perdendo a sua função. Então o intestino ele deixa de ser tão irrigado quanto era antes num paciente mais jovem. Então vamos somando essas condições, diminuição do nervo, diminuição dos vasos, diminuição da musculatura, vai diminuir o movimento normal do intestino. Uma condição mais interna do intestino, que é a diminuição das suas fibras, né? Da sua parede interna, ou seja, o intestino por dentro ele não é como um cano liso, ele é como se tivesse vários dedinhos e deixa a sua superfície muito maior de contato. Mas com o envelhecimento, essa superfície ela vai ficando mais atrofiada, então diminui a superfície de contato dos alimentos que chegam ali no intestino
para serem absorvidos, e aí por conta disso também facilita o surgimento da constipação. A quantidade de água que chega por conta dessa modificação da parede interna do intestino também é menor. Daí a nossa luta de ficar toda hora tentando oferecer mais água para o idoso, água, suco, chá, água saborizada, tentando estratégias que melhoram a hidratação para facilitar essa movimentação do intestino, porque a gente sabe que assim como a pele do idoso, muitas vezes ela vai ficando mais seca, e você nota com facilidade porque é externo, por dentro também vai ficando mais seco. Por isso, da necessidade de a gente investir nessa luta de fazer com que o idoso aceite um pouco mais de água do que o que ele aceita hoje, porque vai ser benéfico para ele. Então, vou recapitular aqui com vocês. Olha só, a quantidade de nervos que vai diminuindo, os músculos que vão diminuindo, a quantidade de vasos que vai diminuindo, a superfície interna que vai ficando mais seca, a menor quantidade de água que chega ali. Então a gente vai ter como uma grande consequência disso um movimento mais lento do intestino, que não vai ser em todos os idosos, mas numa grande porcentagem deles, que pode passar de 4 dias, vamos imaginar um trânsito normal, que seria de até 4 dias, por mais do que o dobro disso, chegando a 9 dias de trânsito intestinal, ou seja, a digestão ela começa na boca e termina no ânus, e aí essa grande dificuldade, por todas essas perdas que podem acontecer no idoso, vai gerar uma motilidade, ou seja, um movimento automático do intestino, muito mais devagar, muito mais demorado, a ponto de passar até 9 dias para esse trânsito normal, que antes demorava 3, 4 dias, passar a ser 9 dias. Uma outra condição que você tem que levar em consideração para entender o envelhecimento e como causa também do surgimento da constipação, dessa prisão de ventre, prisão de obra para alguns pacientes que assim chamam também, essa dificuldade de ir ao banheiro para poder fazer o número 2, é uma necessidade maior de fezes ali no final do intestino, ou seja, a sensibilidade está diminuída também no reto, então há uma necessidade maior de fezes ali para poder estimular aquela mensagem que chega na nossa cabeça e dizer, olha, está na hora de ir ao banheiro, vontade de fazer cocô. Então, existe também essa perca ali no final do intestino, ali no reto, tendo uma necessidade maior. Então, muitas vezes, essa grande quantidade que precisa ter ali no final faz com que o bolo fecal fique mais largo, mais duro, mais seco, dificulta muito a passagem, inclusive causa sofrimento e gera outras complicações da constipação. Mas entendendo o porquê, esses são os principais motivos. E a gente tem que associar, lembrando você, todos esses, que existem outras doenças, outras patologias, outras condições que o idoso traz, que dificilmente o idoso tem só uma condição quando ele tem 70, 80 anos, principalmente. Ele tem outras condições que a gente chama de comorbidade, ou seja, outras condições que estão associadas com a principal dele. Vamos, por exemplo, falar das principais: diabetes, hipertensão, pressão alta, o paciente que ele tem doença da tireoide, tem insuficiência cardíaca. Então, para todas essas patologias, tem alguma medicação que ele toma. A associação das medicações, inclusive, pode facilitar o surgimento da constipação, a sua permanência ou o seu agravo. Ou seja, complicar ainda mais se hoje tem dificuldade por conta da associação de remédios, por conta de outras condições que o paciente tem, imobilidade, é cadeirante ou está acamado, várias condições que podem surgindo ao longo do envelhecimento que pode favorecer ainda mais o surgimento. Então, entender que diminui os nervos, que diminui o músculo, que diminui a circulação, que diminui a quantidade de água, que modifica a camada interna do intestino e dificulta esse trânsito de água também para dentro, dificulta a absorção dos nutrientes. Tudo isso vai favorecer o surgimento da constipação, o surgimento dessa condição, que é a prisão de obra, a prisão de ventre, que causa empachamento, que causa muito desconforto, gera assim, uma condição que, associada com as outras que o idoso já tem, muita irritabilidade, como alterado, deixa ele mais estressado e a gente quer ver ele melhor, então a gente tem que entender essas condições que podem acontecer, essa evolução do envelhecimento que pode influenciar sim e pode ser o motivo do surgimento da constipação. Entendendo isso, a gente consegue dar um passo adiante, tratar melhor essa condição. Então, olha só, falando sobre os porquês do surgimento da constipação nos idosos, por que ela acontece mais no idoso, eu trago aqui para você uma informação muito relevante, que é
justamente uma oportunidade de melhorar o seu conhecimento. Eu sei que se você é responsável por um idoso, você quer ver a melhora dele, você quer que a qualidade de vida dele melhore, eu tenho certeza que você cuida com muito carinho, com muito cuidado. Então eu trago para você uma oportunidade que é um treinamento que eu tenho, onde a constipação faz parte do treinamento. Além da constipação, dentro desse treinamento chamado a Tríade do Cuidado para Idosos, também há treinamento dentro dele com relação à prevenção de quedas e a insônia. Ou seja, a constipação, a insônia e as quedas são as principais queixas que hoje eu atendo no meu consultório. Depois de tantos anos atendendo clinicamente, vendo que elas se repetem, eu decidi montar um treinamento para poder te ajudar a lidar melhor com essas condições. Existem inúmeras estratégias. Então, dentro do treinamento, além de aulas curtas, com orientações simples, claras, com linguagem simples como essa, orientações que você pode aplicar tão logo você escute, que vai te ajudar. Você pode acessar pelo seu computador, pelo tablet, pelo celular, como você talvez esteja me vendo agora, aulas de até 10 minutos dentro da plataforma de quem faz parte da área de membros. Então é super prático e bem simples. Dentro do treinamento, além de eu segmentar essas 3 áreas, eu trago ali roda de conversa, que é um momento de compartilhamento de histórias, um compartilhamento com estratégias personalizadas, momento de tira dúvida também, onde as pessoas que fazem parte do treinamento interagem comigo ali e conseguem tirar suas dúvidas e montar uma estratégia individualizada no cuidado do idoso. Dentro do treinamento, além da roda de conversa, tem a cereja do bolo que eu considero, que é os casos clínicos de pacientes reais meus, que eu trago ali esmiuçado. A história dele é muito semelhante, talvez, com as suas medicações que ele toma, talvez com o idoso que hoje você é responsável, mas ali eu trago como que a gente conduziu, como que a gente conseguiu a melhora em cada um dos casos, tanto dentro da constipação, como também em casos de pacientes reais, com relação à queda e com relação à insônia. E tem Masterclass, que também está dentro do treinamento, com bastante ilustração, com estratégias direcionadas para melhorar essas condições. Então eu te convido a clicar no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Clique então no link, vai ficar talvez também fixado aí no primeiro comentário do vídeo para você acessar essa aula de explicação da tríade do cuidado para idosos que eu fiz com muito carinho, para você entender como que você pode melhorar o seu conhecimento, se ajudar, se você é responsável por si, se você vive o autocuidado e tem essa oportunidade ainda de conduzir a sua própria vida, ou se você é responsável por alguém que hoje sofre ou padece com alguma dessas condições, constipação, insônia e quedas, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a melhorar a qualidade de vida deles quando você começa a entender, se envolver com esses assuntos, entender o porquê, as estratégias práticas, simples e diretas que a gente pode implementar na nossa rotina, sem coisas mirabolantes, para poder ver a melhora de quem a gente ama, ou a nossa própria melhora, a gente também se ama, não é verdade? Mas a melhor de quem a gente é responsável, porque muitas vezes eu vejo que os cuidadores, eles se preocupam ainda mais com os outros do que consigo. Então assim, clique no link que vai ficar aqui para você se beneficiar ainda mais de informações que eu fiz com muito carinho para você, tá? Um grande abraço, até a próxima oportunidade, a gente se vê no treinamento.